Vou fazer aqui um desabafo. É um desabafo de um empresário, contador e cidadão. Eu estou achando um absurdo a forma como estão sendo conduzidas algumas coisas no nosso país. Aqui não há uma questão política, partidária, ideológica, nada disso. Eu sou empresário, inclusive empresário contábil, há mais de 25 anos, emprego pessoas, nossa equipe toda está afastada, alguns estão ainda indo porque tem que cumprir obrigações acessórias, mas a maioria não está indo trabalhar, estão vendo alternativas para tentar trabalhar home office, que a gente não estava preparado para isso, não só eu, como o Brasil inteiro não estava preparado para esta realidade. Nós temos aqui uma série de obrigações como contador no país, aqui no Brasil, os contadores, as empresas de contabilidade atendem mais de 95% das pequenas empresas, que são os nossos clientes, que estão também nesta situação e também não sabem que vão fazer, elas não estão sabendo se terão que demitir as pessoas, se terá dinheiro para pagar os seus trabalhadores, os seus empregados, são todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, os pequenos empresários, que estão passando por um momento muito difícil. Enquanto isso, nós observamos aqui muita discussão política, pessoas querendo ter razão, ter direito, ser ela que tenha que estar à frente disso ou daquilo, quando nós devemos estar colocando o nosso esforço total para salvar vidas, salvar pessoas. Eu quero dizer e fazer um registro aqui, no Brasil inteiro essa situação deve estar do mesmo jeito, pois nós precisamos de medidas efetivas do governo federal, suspendendo todas as obrigações do governo estadual, suspendendo todas as obrigações dos governos municipais, que suspendam todas as obrigações. Então nós temos aqui um governo federal, que é um governo federal, que deveria suspender todas essas obrigações que nós temos que fazer aqui, além de apurar impostos. Quem sabe essas obrigações nem serão entregues por não ter condição de entregar. É uma complexidade para fazer isso. Nós estamos sofrendo, todos nós que atuamos na área contábil, como empresários contábeis, os meus colaboradores também estão receosos, pois eles não sabem o que vai acontecer, como é que eles vão lidar com essa situação. E nós aqui, em vez de tentar buscar alternativas para que a gente possa superar esse desafio, nós ainda estamos preocupados na entrega dessas obrigações que não faz sentido algum neste momento. Então o governo federal, ele precisa parar de dizer que vai fazer alguma coisa e realmente fazer. O governo estadual também precisa parar de dizer que vai fazer e falar. Então, o governo do estado deve suspender todas as obrigações. É muito comum uma obrigação em todo o governo estadual que controla o ICMS, entrega da GIA eletrônica. Então, suspenda essa obrigação, não penalize ainda mais a sociedade com esta obrigação. E vocês tentem buscar possibilidades para ajudar efetivamente os empresários, buscando linha de crédito barata, a longo prazo. Não adianta pensar em colocar pouco dinheiro na economia. Quem vai movimentar de fato e salvar essa situação não é o governo, quem vai salvar é o empreendedorismo, mas é nesse momento todos nós precisamos de ajuda, mas ajuda efetiva, e nós devemos parar de ficar ouvindo essa briga de interesse político. Por trás de muita coisa que nós vemos aqui, vemos muito interesse político. Para com essa bagunça de ficar falando se tem ou não razão, se um Estado ou outro deve ou não fazer. Precisa ter um comando, tem que ter seriedade. Nós não estamos falando aqui de uma gripezinha, não, nós estamos falando de uma pandemia onde todo mundo está aqui empenhado, todas as pessoas estão empenhadas para passar por essa situação, e tem muita gente ainda que ainda não tem noção do que é isso, e quando vem a público uma autoridade, a autoridade máxima do nosso país, criticar e dizer que isso trata-se apenas de uma gripezinha, é uma situação que deve ser muito bem pensada. Eu quero aqui, com todo respeito, dizer que é insensato dizer dessa forma, dizer que trata-se de uma gripezinha. Vamos esquecer, colocar um pano por cima de tudo isso, recomeçar algo efetivo,
do governo federal dispensando todas as obrigações das empresas, do governo estadual dispensando todas as obrigações, as prefeituras também, inclusive verificando a possibilidade de isenção, por exemplo, na prefeitura, para essas empresas nesse período, porque elas não vão pagar. Do IPTU, por exemplo, não vai pagar, ela não vai ter dinheiro para pagar, não vai pagar, e você não vai receber. Se não houver uma forma de incrementar o empreendedorismo para que ele possa ter resultado e depois recurso para pagar, o governo municipal não vai receber, o governo federal não vai receber, o governo estadual não vai receber. Não adianta insistir, é preciso ter medidas efetivas e tirar essa paranoia, tirar essa pressão da cabeça dos empresários e principalmente das pessoas que atuam na área contábil, fiscal, pois elas estão muito estressadas, sabem que têm dificuldade para entregar as obrigações que estão vencendo e não têm as condições para entregar. Esta é uma realidade no nosso país. Se você não acredita nisso, pega o telefone ou então manda pesquisar. Agora, se você que é parlamentar, é deputado federal, se você ainda não ficou atento a esse assunto, tenta aí na sua região aí verificar, falar com o contador para você ver qual o desespero dele. Tenta aí, você que é senador também, procura um contador que é empresário contábil, que atende pequenos empresários, para ver qual é a aflição que ele está passando. Você que é presidente, busca a informação também aí de um contador que você conheça ou que alguém conheça, pergunta para ele como está sendo essa rotina, que ele tem que largar tudo que ele tem que fazer para tentar ajudar os clientes que não sabem exatamente o que vão fazer. Você que é governador do estado, procura também se informar como é que os contadores, que os empresários contábeis, que as empresas contábeis estão fazendo nesse período, sem nenhuma perspectiva de receber dos seus clientes. Nós continuamos aqui ainda leais, a lado com o cliente, tentando orientar, dando orientações, dando sugestões, estamos lado a lado com o cliente para tentar ultrapassar, para passar esse momento tão difícil, mas nós sentimos muita ausência do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, no sentido de ter sensíveis a essa situação. Cadê vocês se unindo, todo mundo se unindo aí, prefeito, se unindo também com os governadores e também se unindo com o presidente da República, para criar um plano efetivo, um plano que possa, de fato, trazer alguma ajuda efetiva, clara. Não adianta ficar prometendo aquilo que não vai fazer, mas traga alguma coisa, abra uma linha de crédito. Tem o BNDES aqui, já emprestou dinheiro para muitas empresas gigantes aqui, está na hora de abrir o cofre público também para ajudar as empresas, e dessa forma as empresas vão sim, certamente trazer esse dinheiro para ajudar os seus empregados. Então é importante que a gente tenha calma. Esse é um desabafo, talvez com muita veemência, mas também com todo o respeito, que eu sei também que as autoridades, elas passam por dificuldade, mas você precisa entender que não adianta omitir, deixar de lado essa informação. Tratem a situação de uma forma efetiva, sejam responsáveis, avaliem a pressão que existe no mercado dos pequenos empresários e, sobretudo, dos empresários contábeis, que são pressionados e preocupados se terão ou não condição de entregar essas obrigações, e todas elas são passíveis de multa. Se não for entregue, será uma multa. Essa multa vai recair sobre quem? Sobre a empresa contábil, sobre o empresário, que já não pode pagar nada. É sobre isso que vocês precisam se deparar um pouco, pensar. Se você, governador, não tem tempo, se você, prefeito, não tem tempo, se você, presidente, não tem tempo, procure alguém, crie um ministério conjunto aí, alguma ação conjunta, um grupo de trabalho para olhar essas questões regulatórias do nosso país, que nós não podemos permanecer com esse nível de exigência que não teremos condições de cumprir. Agora, você que assistiu esse vídeo, o que você achou desse assunto, desse tema? O que você acha da ideia de você espalhar esse conteúdo lá para o seu deputado federal, também para o seu senador, passa lá para o prefeito, passa para o vereador, passa para o deputado estadual, passa também para o governador,
passa principalmente para esses parlamentares, seja o deputado federal, estadual, seja o vereador, o senador, aquele em que você votou e cobra um posicionamento dele. Pois até agora nós não estamos vendo ninguém se movimentar, seja no legislativo e no executivo, seja o prefeito, seja o presidente da República e também os governadores com relação a esse tema tão importante para o empreendedorismo. Pois eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.